Se isso tiver no contrato, vai ser um problema, porque cada contrato vai ser um contrato diferente, então você vai ficar maluco. Então, imagine, o que eu enxergo é que essas tecnologias virão nos próximos 5 anos. Você já parou para pensar de como estará a sua imobiliária daqui a 5 anos? Como estará o mercado imobiliário daqui a 5 anos? Esse é o nosso bate-papo, agora no nosso podcast Imobiliárias em Foco. Já venho agradecer aos nossos patrocinadores, a Quinto Crédito, a Superlógica, que acreditam no projeto, que acreditam no mercado imobiliário, que acreditam na sua imobiliária, pois se eles não acreditassem no mercado imobiliário ou na sua imobiliária, não estariam investindo nesse projeto. Quero também agradecer às pessoas que têm interagido muito com a gente. Eu estou bem feliz, eu já disse isso em algum momento, de que o nosso podcast já está há mais de um ano, voltado especificamente à sua imobiliária, e eu estou muito feliz porque a gente está tendo muitos contatos, as pessoas estão interagindo, as pessoas estão mandando e-mail, as pessoas estão entrando no meu Instagram, aproveite, @rosalvobarreto, estão sugerindo assuntos, estão comentando do que viram o podcast, estão comentando de qual podcast gostaram. Isso deixa a gente muito satisfeito. E já vou dizendo aqui, caso você tenha algum assunto que você queira que seja discutido, na sua opinião, sobre o mercado imobiliário, sobre a sua imobiliária, passe aqui para a gente através do @rosalvobarreto no Instagram, pode mandar um direct sem problema. Ou alguém que você gostaria que fosse entrevistado, porque nós temos 2 formatos nesse podcast, um sempre com uma entrevista e o outro sempre que é um ponto de vista da minha visão, de um assunto qualquer, de uma conversa qualquer, que eu possa ter, que eu chamo de conversa, porque é uma conversa como hoje, é entre eu e você. Então, hoje, eu sou o seu entrevistado. Hoje, eu estou discutindo, batendo um papo com você, obviamente, sobre melhorias da sua imobiliária. Ok? Então, como é que nós percebemos nos últimos anos uma evolução muito rápida no mercado imobiliário, e na minha visão, como é que nós vamos estar daqui a 5 anos? Como é que a sua imobiliária está há 5 anos? Quero tentar falar um pouco sobre o mercado, sobre tendências, sobre o que nós teremos de tecnologia e sobre, obviamente, concorrência, sobre, obviamente, tudo o que possa vir a acontecer, influências também, obviamente, aí, de economia, esse tipo de situação. E, obviamente, é apenas uma visão minha, né? Cada vez mais eu percebo que ficará muito diferente e muito mais forte a automação de processo, a digitalização. O que eu tenho percebido é uma coisa muito forte, porque hoje nós estamos muito fortes com ferramentas de gestão, com CRMs, plataformas de venda online, plataformas de locação online, isso vem aumentando bastante. Mas também percebo que até agora a maioria das tecnologias foram voltadas ao início da locação, voltada ao inquilino aprovar, como garantias, como vistoria, como verificar o cadastro do inquilino. E esse meio entre a locação, o pegar a chave e a desocupação do imóvel, ainda não surgiu muita coisa, que eu acredito que deva surgir muito agora nos próximos 5 anos, que vai facilitar o seu processo. Então, eu entendo que você deve sim ficar de olho, tomar bastante cuidado, perceber o que está surgindo por aí, que eu claramente percebo que isso vai acontecer, porque a ideia cada vez mais dessas tecnologias é tornar as transações mais ágeis, transparentes e seguras, e obviamente aí com menos de interação de dependências, com menos dependência, da interação presencial. O contrato digital é outro processo que eu entendo que a assinatura eletrônica ela veio muito forte já, mas ela deve se popularizar cada vez mais, facilitando a formalização de negócios. Poxa, Rosalvo, mas eu já assino contratos hoje através aí de assinatura eletrônica. O que pode melhorar?
Existe uma ferramenta, para você ter uma noção, não sei se você conhece ou não, chama ZapSign. O objetivo dela é qual? Através de um documento que vá pelo WhatsApp muito rápido, que o cliente assine rapidamente e que ele tenha validade jurídica. Então, o que eu percebo que nos próximos 5 anos também, nós teremos muitas formas de assinatura eletrônica. Por exemplo, muito se fala hoje do sucesso do cliente. Acho muito legal, porque muita gente tem copiado. Quando eu estruturei o sucesso do cliente há mais ou menos 10 anos atrás, 9 anos atrás, vou provar para você de como que a gente criou esse processo. Eu, na época, copiei da Vivo. A Vivo, o que eu percebi? Ela ia instalar, na época eu estava instalando uma internet da Vivo na minha residência, e quando chegou o técnico, ele me deu o telefone dele e disse que não adiantaria eu ligar para a Vivo, que eu não ia resolver isso. Eu disse por quê? Ele falou porque a Vivo entende que nos primeiros 30 dias você não é um cliente Vivo, porque todo e qualquer problema que tiver nos 30 dias, geralmente 70% desses problemas é com o técnico que instalou. Então, nos primeiros 30 dias você resolve tudo comigo, só depois você será passado a Vivo. Eles resolveram uma série de problemas com isso, e nisso, na época, eu falei, cara, fantástico, né? Quantos problemas são passados para o gestor da locação que não deveriam ser passados para ele porque o inquilino acabou de entrar? Se tem um sifão entupido, é óbvio que o proprietário tem que desentupir porque o inquilino acabou de entrar. Nisso, nós criamos o sucesso do cliente, muita gente copiou, muita imobiliária copiou, fantástico, a ideia é essa mesmo. Como é que a gente joga ideia e os outros isso vai proliferando. Então, ele é um determinado momento entre os primeiros 40 a 50 dias da imobiliária. Até vale a pena dizer, a primeira imobiliária no Brasil a implantar a experiência do cliente, o CX, foi imobiliária nossa, foi conosco, já faz isso aí uns 2 anos e pouco que a gente implantou, de 2 a 3 anos, creio eu, e já está tendo resultados com isso, que é bem diferente. O sucesso do cliente é como eu faço para que o cliente chegue ao final com sucesso. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Assinar um contrato através de uma assinatura eletrônica é uma coisa, mas um documento qualquer, por exemplo, de que eu estou mandando para você uma carta de intenção dizendo sobre o que ele deve ou não, como é que ele liga ou não, o boiler do aquecimento da piscina. Se isso tiver no contrato, vai ser um problema, porque cada contrato vai ser um contrato diferente, então você vai ficar maluco. Então, imagine, o que eu enxergo é que essas tecnologias virão nos próximos 5 anos para documentos pequenos e fáceis serem assinados com garantia jurídica ou com suporte jurídico nesse sentido. Então, eu acredito que isso vem sim, porque essa operação, a ideia é ganhar mais vantagem competitiva. Também as mudanças que nós vamos ter no perfil do consumidor. Cada vez o consumidor está sendo mais exigente quanto à personalização e à flexibilidade e acessibilidade às propriedades. O público milênio e a geração Z, nós estamos falando muito de gerações quando a gente fala em funcionário, quando a gente fala em empregado. E nós temos que perceber também dessa geração Z quando ela é o nosso cliente. Então, eles serão os principais compradores e locatários em 2029. Pare para pensar nisso. Então, eles vão ter mais interesse em imóveis que oferecem espaços compartilhados, comodidade tecnológica, localização. É o famoso conceito de 15 minutos. A tendência é que eu saia da minha casa e chegue no meu trabalho em 15 minutos. Eu saio do meu trabalho e chegue na minha casa, onde eu estudo, em 15 minutos. Então, o que é importante a gente perceber? Essa geração Z, então, eles serão os futuros locatários aí até o ano de 2029. Ainda não se discute se o trabalho remoto pegou ou não pegou,
Porque muitas imobiliárias, muitas empresas, muitas grandes empresas, inclusive, estão abortando o trabalho remoto, porque entendem que não valeu a pena, não souberam estruturar. Então, nos próximos 5 anos, com o advento aí, com o advento da contratação através de PJ, que isso cada vez está mais forte, virou moda, do que CLT, cada vez mais teremos, desculpe, pessoas trabalhando através do PJ e muitas vezes, pelo menos, percentual desse tempo na sua residência. Por exemplo, eu posso ter um PJ trabalhando para mim, que ele vem no meu escritório 2 vezes ou 3 vezes por semana e o resto ele trabalha em casa. Então, isso é uma demanda muito crescente, ok? E, às vezes, por imóveis rurais, por imóveis mesmo em subúrbio, que ofereçam qualidade de vida e uma infraestrutura de tecnologia, porque se eu vou trabalhar à distância, eu vou ter tecnologia. Hoje, acabou a distância. Por exemplo, nós temos escritório nos Estados Unidos e, na realidade, a gente não tem uma recepcionista, algo assim lá. A estrutura que nós temos lá, ela é mais fiscal, porque muitas reuniões que a gente acaba fazendo, ela é uma reunião, vamos chamar quase que numa cafeteria. Então, hoje, a tendência muito disso, você veja, a gente atende clientes, já tivemos clientes na Europa, na Argentina, México, Estados Unidos, hoje a gente tem, através da nossa empresa lá, que a gente atende muitas vezes à distância. Então, é aquilo que eu digo para vocês, isso é uma tendência muito grande desse trabalho remoto voltar, não pela essa questão, não mais pela questão do Covid, mas sim pela questão da proliferação e a moda que está virando aí o PJ. Outra tendência, comissionamento e modelo de trabalho. A forma de pagamento de comissões para corretores imobiliárias, ela deve evoluir, na minha percepção, com a digitalização e automação de processos de venda e negociação. Nos Estados Unidos já existe um processo onde muitas imobiliárias estão cobrando taxas para elaborar contrato de compra e venda e o corretor começando a ficando com a maior parte da comissão e, pasme, muitas vezes até chegando a 100% da comissão. Em alguns casos, o mercado americano ele vem mudando totalmente e agora não é mais obrigado eu deixar claro no MLS, ele é o software que entende o mercado imobiliário como um todo nos Estados Unidos. Antes era obrigado a colocar ali qual era a comissão do corretor comprador. Então, porque se eu fosse o corretor vendedor, eu captava esse imóvel e colocava nesse software. O corretor comprador que apresentava o cliente já sabia que ia receber a comissão. Isso acabou. Isso não existe mais. Significa o quê? Talvez o cliente venha procurar direto esse corretor vendedor. As comissões hoje elas estão mais livres nos Estados Unidos. Então, existe uma tendência de que o corretor seja mais consultivo. Entende-se, por exemplo, nos Estados Unidos, que ele possa ter um contrato de intermediação antecipada da compra de imóvel, ou seja, eu vou assinar um contrato com o meu cliente para eu dar uma consultoria para ele de compra desse imóvel e receber um valor Y, X, comprando ou não comprando. Então, deve-se levar uma reestruturação dos modelos de comissão. Dentro disso, modelos de remuneração podem surgir com pagamento de desempenho, taxa fixa, em vez, muitas vezes, de um percentual de valor de transação. A disseminação de mercados digitais, a imobiliária pode, sim, aumentar a concorrência com plataformas que cobram menos taxas de corretagem. Então, se isto ocorrer, vai exigir que as imobiliárias se adaptem ao novo cenário. Então, isso nos próximos 5 anos, eu acredito que venha muito forte. Crescimento do aluguel por temporada. O segmento de locação por temporada, ele continua em expansão, cada vez mais. Por quê? Porque é como o Uber e o táxi. Muita gente falou que o Uber iria matar o táxi. Não, os dois estão se adaptando. Muita gente imaginou que a locação por temporada iria matar o hotel. Não, os dois estão se adaptando.
e eu posso ir para uma cidade Y, fazer um trabalho, e lá nessa cidade, ou praia, ou seja lá o que for, eu alugar um apartamento, uma casa, ou seja lá o que for, e trabalhar por uma semana, escrever um livro, só está dando um exemplo nesse sentido. Então a tendência é que isso venha a expandir muito, porque é impulsionado por plataformas como Airbnb, como Booking, que estão se cada vez proliferando, tendo mais plataformas, e mais moderna nesse sentido, através de estudos de inteligência artificial, esse tipo de situação. O que se percebe é que essa tecnologia ela vai oferecer mais serviço diferenciado, e por que não a sua imobiliária, para o proprietário que deseja, vamos chamar assim, locar o seu imóvel por curtos períodos, desculpe. Isso vai envolver também um pouco a questão do marketing, de como é que eu divulgo isso, e a própria manutenção. Isso é uma tendência que vai estar, na minha percepção, muito forte, porque vem crescendo muito. O mercado de luxo e personalização também é um mercado que ele vem mudando bastante. Então, embora tradicional, ele vai sofrer, na minha visão, muitas mudanças, com a maior demanda por customização. Ou seja, o cliente de alto padrão, ele vai buscar uma experiência única, personalizada. Isso vai refletir na forma como os imóveis serão personalizados e comercializados com essa pessoa, tanto no que se refere à locação como venda. Por exemplo, a tendência cada vez muito forte, hoje a gente já vê muito carro elétrico. E hoje, imóveis para alugar que tenha carregador elétrico quase não se vê. Isso é uma tendência que terá muito. Então, quando se fala em personalização, existe uma série de mudanças que o mercado imobiliário terá. Quer dizer, esse cara do luxo, muitas vezes ele já quer alugar com tudo. Então, é uma tendência que terá muitas mudanças, tanto na questão da compra, como na questão da locação e a personalização. Isso começou há mais ou menos um tempo atrás, quando franceses vieram para cá, quando se montou a indústria Renault, quando indústrias vieram para o Brasil. Na época, eu fazia um trabalho para uma imobiliária, essa imobiliária em Curitiba, e muitas vezes o francês falava assim, olha, essa tomada que está aqui eu não quero, eu quero um pouquinho mais para cá. E existia essa personalização, porque primeiramente vieram diretores dessa indústria, vieram esse tipo de situação, então você fazia essa personalização, mas eram casos muito esporádicos. Mas isso é uma tendência que vem muito forte, aonde essa pessoa ela quer alugar algo para que ela possa fazer. Vamos imaginar no Build Suite, onde você estrutura para um comércio. Existirá uma tendência, sim, numa estruturação, numa personalização, aí sim agora para a pessoa física, para a família. A integração do setor imobiliário com as fintechs, isso cada vez mais forte, isso cada vez mais evoluído. Você percebe hoje, já não se fala mais em chatbot, já acabou aquela comunicação de WhatsApp, de clique 1 para isso, clique 2 para aquilo, isso está morrendo. A tendência são atendimentos aonde a pessoa tem a percepção de que ela imagina que esteja falando com o ser humano. Isso já está cada vez mais forte para o mercado imobiliário também. Os custos de investimento em pré-venda estão muito fortes, então existirá uma tendência muito grande, através da inteligência artificial, fazer esse processo, na minha percepção, da pré-venda, tanto no que se refere à venda como à locação. A ideia é que essas fintechs elas tenham soluções mais rápidas e simplificadas, tanto para o comprador como para o vendedor, e obviamente para o inquilino também, e obviamente ela teria que ter para a imobiliária, senão nada funciona, porque a imobiliária vai estar no meio disso. Isso cada vez mais vai reduzir a necessidade da intervenção tradicional, quer dizer, facilitando desde a aprovação de crédito e tornando o processo, tanto de compra como de locação, muito mais acessível. Hoje, por exemplo, teremos aí uma mudança, na minha opinião, muito forte no processo da gestão da locação, da gestão da carteira, onde eu acho que o grande desafio das fintechs, o grande desafio dos apps é como é que eles vão atender, a partir de agora, a gestão do imóvel
durante a locação em si. Em 2028, entende-se que o mercado imobiliário ele será muito mais digital, quer dizer, ele vai estar muito mais automatizado, vai estar muito mais orientado ao cliente. As imobiliárias que prosperarão nessa época serão aquelas que conseguirão se adaptar rapidamente às novas tecnologias. Hoje a gente já percebe isso. Se você voltar 3 anos no tempo, você vai ver que todo mundo assinou a RD Station, depois deixaram de assinar, porque assinavam pela moda. Então todo mundo assinava um monte de assinatura de software, de apps. E aí passaram a deixar de assinar, porque percebiam que, na verdade, era mais um modismo. Mas isso não é mais um modismo. Hoje você vai se adaptando a essas ferramentas. Então, essas novas tecnologias virão com o objetivo de facilitar e adaptar a imobiliária a esse novo processo. Então, regulamentações, mudanças no comportamento do consumidor. O que a gente enxerga é que o papel do corretor ele será cada vez mais focado, na minha percepção, em consultoria. E menos na intermediação tradicional, com maior ênfase na entrega do valor agregado, ou seja, ele vai entender o que o cliente está buscando, vai parar aquela questão de mandar os imóveis que ele tem. Isso vai ser papel da inteligência artificial, vai ser papel do pré-venda feito por uma inteligência artificial e não mais pelo corretor que fica mandando imóveis nesse sentido. Quando o cliente vai estar pronto, ele será passado a esse corretor. Dentro disso, óbvio, já falei isso um pouco antes, mas vale a pena pensar, que o modelo de comissionamento, que tudo indica, ele vai ser muito mais flexível. Ele vai ser muito mais adaptado ao valor do serviço prestado, com uma possível redução nas comissões tradicionais. Isso é uma grande tendência. As parcerias com essas fintechs e o uso da inteligência artificial também vai ser mais comum. Quer dizer, tudo vai ser mais eficiente, tudo vai ser mais dinâmico, mas a concorrência vai ser mais forte e já se percebe essa mudança no mundo em termos de redução de comissão, adaptação de ganhos que, obviamente, nos próximos 5 anos teremos no Brasil. E, na minha percepção também, somente na minha visão, o que se percebe é assim, hoje o Brasil, falam-se que o governo, hoje no Brasil falam-se que o governo gasta até um pouco mais do que recebe, ou mais do que recebe, mas com isso, cada vez mais você vai gerar um déficit, e é lógico que o governo ele acaba não sendo, ele não é louco, ele não é doido de explodir a inflação. Então, como é que ele vai segurar a inflação nesses próximos anos, que nós podemos aí ter uma reeleição, até o 2028, muita coisa pode acontecer. Então, para que ele segure a inflação, ele só tem um jeito, subir juro. Se você tiver uma alta de juro, nós teremos, na minha percepção, um reflexo direto no processo de venda. A gente tem percebido isso, que os juros têm aumentado, as vendas têm diminuído, as vendas têm caído. Por outro lado, você percebe um distanciamento mais ou menos assim, aonde o salário, o ganho mantendo isso, e o valor do aluguel subindo muito forte. Por quê? Porque se as pessoas não conseguem comprar, elas são obrigadas a alugar. Se isso tudo ocorre, é óbvio que talvez 2028, 2029, tenhamos uma crise econômica nesse sentido. Então, o que eu, Rosalvo, enxergo que para que a minha imobiliária, para que a sua imobiliária, para que a imobiliária do futuro que queira ser próspera, não me leve a mal, é óbvio que eu dou consultoria para vendas, é óbvio que eu estruturo imobiliárias. Eu, quando dou uma consultoria, eu começo pela questão de vendas, mas o que se percebe é o quê? Se a minha imobiliária tem uma carteira de imóveis pujante, tem uma carteira de imóveis forte no que se refere à locação, ela estará, sim, muito mais tranquila se caso houver essa questão da alta de juros. É lógico que ainda dá tempo, é lógico que ainda é possível fazer algo que a sua imobiliária possa ter essa percepção. Outra coisa muito forte que é importante você perceber, já comentei sobre isso, que é a tendência de contratação de pessoas de PJ. Então, como é que você vai ter isso? Como é que vai ser esse trabalho? Então, o que eu entendo que terão consultorias mais fortes nesse sentido,
quando se fala em recursos humanos, na questão de PJ, na questão de como é que eu vou pagar menos imposto, de como é que o meu funcionário vai pagar menos impostos. Então, a gente percebe, o que deve acontecer é essa mistura. Então, de mais PJ significa que a pessoa vai trabalhar mais em casa, não por culpa de um Covid, mas por culpa de um contrato, mas por culpa de ela receber por uma questão de entrega, de qual serviço que ela vai entregar nesse sentido. E, na sua opinião, o que você acredita que mudará no futuro? Quais são as tendências na sua visão? Essa é a minha visão, é o que eu acho que a gente deve ter de mudança nos próximos 5 anos, e com certeza nós temos tudo para nos preparar até lá, você tem tudo para a sua imobiliária se preparar até lá, e, obviamente, espero e torço para que cada vez você tenha mais prosperidade, cada vez você tenha mais crescimento, tanto aos seus como à sua imobiliária. Volto a dizer, se você quiser que eu fale de algum assunto específico, manda no meu @Rosalvo Barreto no Instagram, pode ser por e-mail, muita gente tem conversado comigo por e-mail também, contato@rosalvobarreto.com.br. E se você também tiver alguém que você gostaria que eu entrevistasse, que você sugeriria que eu entrevistasse, manda para mim no meu Instagram, @Rosalvo Barreto, que, se possível, nós vamos sim entrevistar. E volto a agradecer aos nossos patrocinadores, a Quinto Crédito, a Superlógica, por acreditarem nesse projeto, por acreditarem no mercado imobiliário, por acreditarem nesse mercado fantástico que é o mercado imobiliário e que são as imobiliárias. Ok? Aguardo você no próximo episódio. Sucesso, felicidades e pense sim na sua imobiliária no futuro. Super abraço.